Olá, sejam bem-vindos a mais uma etapa das aulas do CFC, do Módulo Verde. E nessa feita vamos estar falando sobre grupos de relacionamento, que é uma forma de ser igreja atual, uma forma de ser igreja adotada por muitas igrejas na atualidade. E inclusive a Igreja Batista Emanuel tem pensado, tem cogitado de adotar essa forma, para que as pessoas possam ser pastoreadas, para que os irmãos tenham como servir, para que possa haver um desenvolvimento, um crescimento de cada um dos membros da igreja, para que todos tenham oportunidade de cumprir o ID de Deus, o ID que Jesus Cristo nos orienta. E eu quero que você esteja bastante tranquilo durante esse momento, que você possa aproveitar as aulas. A gente está vivendo um momento diferenciado de pandemia do coronavírus e não estamos tendo as atividades presenciais, mas a Igreja Batista Emanuel desenvolveu essa forma de, à distância, permitir que seus membros possam vir a se desenvolver como cristãos, que possam servir no corpo de Cristo. E hoje nós vamos estar falando sobre grupos de relacionamento. Essa aula é a primeira aula, é uma introdução ao assunto. Depois nós vamos falar em detalhes como funcionam, quem pode participar, onde é que é feito, qual é a estrutura necessária. Mas hoje a gente vai fazer uma introdução levando cada um de vocês a uma reflexão do real papel da igreja e do real papel que cada um de nós, cada crente, temos que ter no corpo de Cristo. Então essa é a aula 1. Vamos caminhar juntos. A estrutura funcional de uma igreja, ou seja, quando a gente se converte, quando a gente ouve a mensagem, quando a gente aceita Jesus Cristo, a visão que a gente tem de uma igreja é aquela visão de que existe um grupo de pessoas, né, os líderes, os pastores, que trazem a mensagem de Deus. É como se essas pessoas fossem as únicas responsáveis, e como se a gente fosse apenas um público, fôssemos apenas como clientes, né, que recebem um serviço. Mas será se essa é a orientação da palavra de Deus? Será se foi assim que Jesus fez, né, com seus discípulos? Os discípulos eram pessoas comuns que não tinham conhecimento, ou tinham conhecimento do ponto de vista judaico, mas eles foram totalmente impactados, e mais do que isso, eles impactaram o mundo, porque eles entenderam a real visão de Deus para o serviço cristão. Então essa visão de que a igreja é um pastor falando para os líderes e falando para um grande público, ela é equivocada, ela não tem tido muito sucesso. Embora ainda seja a principal estrutura das nossas igrejas, mas algumas igrejas têm buscado outros caminhos, e a gente tem percebido nos resultados que a coisa tem funcionado melhor. Porque a grande questão é a seguinte: imagine, você tem um trabalhador ou poucos trabalhadores fazendo uma grande obra. Essas pessoas vão ficar cansadas, vão se exaurir, e a própria capacidade pessoal de cada um não vai permitir que essa obra se expanda muito. Agora, quando todos recebem sobre si, quando todos têm a visão que devem participar, que tem um papel, que tem uma parte do serviço que compete a mim, a você, quando todos entendem isso, aí é muito mais fácil, e a gente pode ir muito mais longe e alcançar muito mais pessoas. Então, a gente tenta aqui desmistificar essa visão geral de que a igreja o trabalho é feito por poucos. Tem até uma figura bem sugestiva aí do bonequinho carregando o mundo nas costas. Não é o pastor que tem que carregar o mundo nas costas, não é a liderança que tem que carregar o mundo nas costas, mas todos nós, todos que fazem parte do corpo de Cristo, precisam fazer a sua parte. Afinal de contas, a palavra certa é essa mesmo: corpo. Né? Cristo é o cabeça e nós fazemos parte do corpo, e se fazemos parte do corpo, cada um tem uma função, e
Com certeza não existe a função de ficar sentado no banco, de ficar apenas analisando, recebendo. Não, todos nós temos que fazer a nossa parte. Claro, cada um de acordo com o que concedeu o Espírito, cada um de acordo, o próprio Deus quer, de acordo com as habilidades e talentos de cada um. Então, é importante que você, que está participando desse módulo, desse grupo de estudos, que você possa entender isso. Esse é o ponto mais importante de todos. Entender que eu faço parte desse corpo e eu preciso de ter uma função que vai além de estar presente nos cultos, que vai além até de entregar o dízimo, a oferta, vai além disso, né? Eu também tenho que ser mordomo, tenho que fazer a minha parte, tenho que cumprir o meu papel no corpo de Cristo. Isso tudo que a gente está dizendo tem base na palavra de Deus. Veja aí o que Jesus disse, por exemplo, para Pedro. Né? E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. Os irmãos sabem que Simão era pescador por ofício. Ele era judeu, com certeza ia nos cultos, com certeza participava das programações na sinagoga, mas Jesus disse a ele que ele seria pescador de homem. Nós sabemos que Pedro era pescador por profissão, pescador de peixes. E Jesus encontrou naquele homem que não tinha formação, né, que não tinha, com certeza, passado por nenhum tipo de seminário, que não fazia parte de nenhum grupo intelectual da liderança da igreja, mas Jesus disse que ele precisava de ser pescador de homens, e Pedro cumpriu esse papel muito bem. Ele passou o período de treinamento com Jesus, né, 3 anos, viu Jesus fazer muitas coisas, Jesus explicou, ele teve momentos altos e baixos, né, teve momentos em que Pedro nos maravilhava com a sua visão, com a contundência das suas palavras, mas também teve momentos de fraqueza. Mas a grande importância, aquilo que nós queremos frisar é isso, que Jesus disse a Simão: você agora não tenha medo, você agora vai ser pescador de homens, vai fazer a vontade de Deus, vai cumprir o papel maior, né, para o qual você foi criado. Isso se aplica a nós. A palavra de Deus também no Evangelho de Marcos, capítulo 16, 15, esse texto aparece em outros evangelhos, diz o seguinte: Jesus falando aos discípulos. Quem são os discípulos de Jesus? Pessoas igual a mim e a você, que ouviram falar de Jesus, que o entendiam como mestre e senhor, e Jesus falou para eles: ó, lide por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura, e Jesus dizia a consequência disso: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esse fato não mudou, irmãos. O papel da igreja continua sendo esse, né, pregar o evangelho para toda criatura. E esse papel não é do pastor, não é do professor da escola bíblica dominical, do CFC, não é dos missionários apenas, é seu papel. Caso nós venhamos a negligenciar essa nossa parte, com certeza a gente não está cumprindo a vontade de Deus. Eu já falei, volto a dizer, cada um tem sua forma particular de fazer a obra de Deus, e nós não somos iguais, né? Cada pessoa tem suas próprias características, mas todos somos chamados no mesmo propósito, de fazer com que o nome de Jesus seja anunciado e os homens, ouvindo falar desse nome, possam entender o evangelho, aceitar Jesus como Salvador, ser batizado, crer ser batizado e, portanto, ser salvo. Ninguém vai ser salvo sem ter ouvido falar, sem crer e sem ser batizado. E você faz parte vamos dizer assim, dessa força de trabalho que precisa de levar o nome de Jesus a ser conhecido, para que as pessoas creiam e sejam batizadas. Você que está assistindo a aula, agora aqui você é aluno, mas logo em seguida Deus tem um papel muito importante para você. Eu quero que você assista esse vídeo que nós vamos passar agora. É bem interessante, é uma história contada por Ronaldo Lidório, um grande evangelista, um teólogo do nosso século, e ele conta a história de um homem que ouviu mais ou menos a mesma coisa que eu estou dizendo aqui a você e tomou uma atitude. Porque muitas vezes a gente ouve, a gente gosta de falar, a gente até defende as nossas teses, entendeu? Mas, na realidade, o que a gente precisa fazer é ter atitudes. Nós precisamos de ter atitudes práticas, porque a palavra de Deus diz que o Senhor quer que nós tenhamos atitudes, né? Inúmeros textos da palavra de Deus nos falam sobre isso. Então, preste bem atenção ao testemunho do pastor Ronaldo Lidório, do missionário
escritor, conferencista Ronaldo Lidório, e logo em seguida a gente volta a falar mais um pouco. Eu gostaria de encerrar contando aos irmãos como eu encontrei o seu João. Em 2001, eu e minha esposa Rossana estávamos concluindo nosso trabalho dos Concombas lá na África, com foco em plantio de igreja e tradução da Bíblia, e nós viemos para a Amazônia brasileira. A PMT, em parceria com a Missão Amém, ela disse: Ronaldo, você e Rossana vão pesquisar uma região com necessidade de pregação do Evangelho, que a gente fala sobre essas 20 a 121 etnias sem o Evangelho. Parece que é fácil encontrar esse pessoal, mas não é fácil. Nós sabemos os nomes, sabemos a localização, mas você chegar e entrar em uma aldeia e ser bem recebido é uma outra história. E a PMT mencionou: vocês vão encontrar uma região com grave necessidade do Evangelho e vão formar uma equipe missionária, e nós vamos caminhando assim. Então o primeiro desafio era encontrar etnias indígenas não evangelizadas. Conversando com o missiólogo Paulo Botrel, ele disse: Ronaldo, há mais de 100 etnias não evangelizadas, onde sabemos nenhum missionário jamais passou, mas há 3 que ficam aqui no estado do Amazonas, bem juntinhas uma da outra. São as etnias Cambeba, Miran e Cocama, de vertentes étnicas que jamais foram contactadas antes, assim, pelo menos por uma missão, organização missionária e assim por diante. E nós fomos então para Manaus. Eu tomei um voo em Manaus, fui até Tefé, uma outra cidade, ali no Amazonas. Em Tefé, aluguei uma voadeira, que é essa canoa motorizada, com motor de popa, motor 40, bem veloz. Contratei um piloto para a voadeira, e eu disse: eu quero subir o Rio Solimões e o Japurá. Eu tinha as coordenadas, até aquelas 3 etnias, da região pelo menos, e aquele piloto então me levou, fomos juntos ali 2 dias e meio, subindo o Rio Solimões e o Rio Japurá. Passamos da região chamada Maraã, chegamos lá acima de Maraã, e havia uma região de ribeirinhos. Eu fui me informar sobre as tribos Cambeba, Miran e Cocama. Eles falaram: nós já ouvimos falar dessas tribos indígenas, mas ficam bem dentro da mata e é impossível entrar de voadeira, de canoa, vocês terão que entrar a pé e precisam contratar um guia, porque é difícil chegar até lá, não há nenhuma picada, nenhuma trilha. Precisarão de um bom guia. Eu procurei um guia na região, encontrei um guia indígena. Ele era um caçador. Os caçadores são os melhores guias, ficam dias, às vezes semanas na mata e sabem tudo por ali. E era um senhor assim, bem baixinho, mas na mata ele era um gigante, sabia de tudo, conhecia tudo. Era um caçador indígena. E ele disse: eu conheço as tribos, eu nunca entrei nas aldeias, mas sei onde ficam e eu posso te levar até lá. Eu disse: quanto tempo para ir e voltar? Ele falou: olha, de viagem é assim, são 4 dias para ir e 3 dias para voltar, então 7 dias no total. Eu achei estranho, 4 e 7, eu perguntei: mas por que 4 para ir e 3 para voltar? Ele disse: porque na ida a gente vai tentando achar o caminho, né? Aí a gente acha que é pelo caminho, então na volta a gente já sabe o caminho e volta mais fácil. Não senti muita segurança, mas é da região. Então vamos. Primeira vez que eu entrei na floresta amazônica. Se você entra na mata amazônica pela primeira vez, você fica impressionado, não é? Aquela mata verde, árvores altas, cipó, mato por toda parte, raízes coloridas, não é? Pássaros cantando, etc. Impressionado. A cada passo eu fazia uma pergunta: qual é o nome dessa árvore? Qual é o nome daquela planta? Ele respondia. Depois de meia hora ele parou e disse: olha, eu não falei porque não achei que era necessário, mas você pergunta muito, então tenho que te falar. Na minha tribo nós temos um tabu. O tabu é o seguinte: na mata a gente não conversa. Então totalmente calado, 7 dias sem conversar com ninguém. Mas na primeira noite foi interessante. Vocês sabem, quem já andou na mata amazônica, que 4h30 da tarde, quando é mata fechada mesmo, 4h30 está quase já totalmente escuro, não é? Então 4h30 você para e você vai escolher uma das milhares de árvores para amarrar a sua rede, né? Você pode escolher. Está ali a sua rede. Se tiver um igarapé, um riachinho por perto, toma um banho ali mal tomado, come alguma coisa, porque o que você quer fazer de fato é descansar. Caminhar 10, 12 horas por dia na mata é exaustivo.
é exaustivo. Você carrega uma mochila, o terreno é muito acidentado, você sobe, desce, aquela mata era totalmente molhada, você caminha ali com os pés na água o tempo todo mesmo. Então chega no final da tarde, você está quebrado, você quer descansar. E ali nós tomamos um banho mal tomado, comemos alguma coisa, deitamos, cada um em sua rede. Eu pensei, vou dormir para amanhã cedo conseguir enfrentar o segundo dia. Que ele estava preparado, não é? Eu nem tanto. Eu vinha lá das savanas africanas, tudo sem esses obstáculos, e aquela era uma experiência nova para mim. Mas o índio, aquele meu guia, não me deixou dormir a noite inteira. Ele levantava da rede, descia da rede, ele mexia com a própria rede, com a minha rede, ele ligava, desligava a sua lanterna, etc. E eu tentando respeitar o tabu que ele tinha de não conversar. Mas lá pelas 5 horas da manhã eu quebrei então o tabu e disse: olha, não tem jeito, tenho que te falar, nós vamos daqui a pouco voltar a caminhar, e desse jeito não dá. Se a gente não dormir, não descansar, a gente não consegue caminhar no dia a dia. São 7 dias. Por que você se mexe tanto, fica tão inquieto à noite? Ele disse: olha, eu não quis falar com você antes, mas eu morro de medo de onça, e aqui é cheio de onça. Eu não havia pensado em onça até então. Aí na minha rede eu pensei o seguinte: bem, se ele que é índio, caçador, morre de medo de onça, eu acho que é bom eu também. A partir daquele dia eu comecei, eu morro de medo de onça até hoje, né? E aí segundo dia, terceiro dia, quarto dia, eu me lembro, eram as 3 horas da tarde. E aí o GPS mostra que a uns 500 metros adiante está a primeira aldeia da tribo, de uma daquelas 3 tribos, não sabia qual naquela altura. O coração bate forte, porque de fato era uma região remota, 2 dias e meio de voadeira, 4 dias de caminhada na mata. É um local, você pensa como serei recebido e assim por diante. E nós entramos, e eu falei: se eles falam o Ingengatu, que é a língua geral daquela região, aquele meu guia falava em Ingengatu, e eu disse: se eles falam em Ingengatu, você então vai ser o meu intérprete. E planejamos alguma coisa e entramos na primeira aldeia. E havia uns 30 indígenas no meio da aldeia, todos estavam trabalhando, não havia nenhuma mulher, apenas 30 homens ali trabalhando, limpando, arrancando os matinhos, preparando um local ali no meio da aldeia para alguma coisa. Eles olharam para nós, um conversou com o outro, mas nem pararam de trabalhar. Nós ficamos por ali, na periferia da aldeia, deixamos mochila, chapéu, aquela coisa toda. E aí fiquei de pé, usando o meu guia como intérprete. Eu disse: olha, meu nome é Ronaldo, eu vim visitá-los. E aí um deles disse: olha, pode ficar aí à vontade, pode ficar sentado, se precisar de alguma coisa você fala. E continuaram trabalhando. E ficamos ali mais uma meia hora, conversamos outra coisa, eles respondiam educadamente, mas também sem deixar de trabalhar. Aí fomos aproximando, até que chegamos quase perto do círculo de indígenas, que eram da tribo Cambeba, soube depois. Eu perguntei: o que vocês estão fazendo? Apenas para puxar a conversa. E um deles falou: nós estamos preparando aqui o lugar para o culto que nós teremos hoje à noite. Aí eu fiquei assim surpreso, e eu disse: culto? Vocês são crentes? Aí eles pararam de trabalhar, ficaram também surpresos, olharam para mim e disseram: mas é claro que nós somos crentes. E você não é crente? Eu disse: não, eu também sou crente. E eu me lembro que 2 indígenas embaixo de uma árvore um pouquinho mais distante gritaram assim: aleluia! E eu disse, eu pensei comigo: esse pessoal é crente e é pentecostal. Eu disse: qual foi a missão que lhes pregou o evangelho? Eles falaram: não conhecemos missão. Qual foi o missionário que passou por aqui? Nunca ouvimos falar em nenhum missionário. Eu disse: mas quem lhes trouxe o evangelho? Foi um pescador ribeirinho, o nome dele é Seu João. Seu João mora logo ali embaixo, um flutuante. Quem já esteve no norte sabe o que é um flutuante. É uma casinha construída sobre troncos de madeira que flutuam, né? Em um igarapé, um rio, coisa assim. Era um pequeno rio. Eu segui pela trilha, cheguei até esse pequeno rio. Havia ali um quartinho, que era a casa do Seu João, esse flutuante. Esse quartinho, meus irmãos, tinha no máximo 4 por 4 metros no quartinho. A janela estava entreaberta. Eu olhei pela janela. Lá dentro havia 4 redes penduradas, bem velhas, uma cadeira quebrada e uma panela grande. Só isso, aquele quartinho. Sentado num canto, no chão, até mesmo porque a cadeira estava quebrada, estava lá um homem de meia idade, lendo a Bíblia, aparentemente com muita dificuldade, passando o seu dedo a cada frase que ele balbuciava. E era o Seu João. Eu dei a volta, bati a porta daquele casebre,
um homem, também assim, estatura mediana, roupas rasgadas, abriu a porta, tomou um susto. Eu disse: seu João, não se assuste, meu nome é Ronaldo, eu vim de longe, eu vim lhe visitar, eu sou um missionário. Quando eu falei sou um missionário, ele abriu um sorriso, ele disse: só um minuto por favor. Correu e abriu a outra janela e gritou: Maria! Era a esposa, João e Maria. Maria, vem depressa, Maria, para casa e traga os meninos, porque chegou em nossa casa um missionário de verdade. E aquele negócio, meus irmãos, mexeu comigo, porque enquanto a Maria pegava os meninos, seu João arrumava o casebre, eu fiquei ali na porta esperando uns talvez 10 minutos, e eu pensei o seguinte: quem é um missionário de verdade? Eu estava ali, meus irmãos, eu tinha sustento missionário para aquele trabalho, cobertura de oração, igreja enviadora, PMT, missão amém, etc. Tinha um guia, estava com as portas Timberland próprias para andar na mata, GPS, bússola, etc. Voaleira me esperando, passagem aérea para voltar para casa. Eu tinha tudo isso, mas estava perante um homem que não tinha nada que eu tinha, mas um homem cheio de paixão e desejo de obedecer ao Senhor Jesus. Falei: seu João, missionário de verdade é o Senhor, mas me diga, quem é o Senhor? Ele disse: meu missionário, eu sou da Assembleia de Deus. E eu pensei: só podia ser. E eu participei de um negócio que não sei se você já ouviu falar, chama-se Conferência Missionária. Eu respondi: já ouvi falar. E nessa conferência missionária, o pastor da minha igreja diz: nós precisamos pregar o evangelho para quem nunca ouviu de Jesus. E foi na cidade de Tefé que eu morava. Eu fui em Tefé, o pessoal ou era crente ou já tinha ouvido de Jesus. Eu peguei minha canoa, fui nos derredores, o pessoal já tinha ouvido de Jesus. Eu entrei nesse riachozinho, nesse rio, desemboquei nesse lugar distante, encontrei aqui 3 tribos indígenas. Eles não tinham ouvido de Jesus, e eu pensei: este é o lugar do crente, pregar o evangelho. Eu disse: o senhor vive de quê? Ele disse: eu sou pescador. Eu olhei para aquele riozinho e perguntei: e aqui, seu João, tem peixe? Ele disse: meu missionário, peixe aqui quase não tem, mas já plantei 6 igrejas para a glória de Deus, 2 na etnia Cambeba, 2 nos Miranha, 2 nos Cocama. Ele disse: jamais fui a uma escola, eu aprendi a ler lendo a Bíblia, é o único livro que eu já li até hoje. Jamais frequentei, fui treinado, tive a oportunidade de passar por qualquer escola de treinamento missionário, mas Deus derramou graça. Chegando aqui, aprendi a língua em Niigatu. O pouco que eu sabia de Jesus eu falei, o povo se converteu. Hoje à noite as 6 igrejas vão estar reunidas em um culto aqui hoje à noite. Você vai ver o negócio pegando fogo. Você vai ver Deus. E tinha 3 mulheres, pegou fogo mesmo. Mas aí quem é pai vai entender o que eu vou falar agora. Chegaram Maria e os 4 meninos, entre 7 a 14 anos de idade. O negócio é o seguinte, irmãos: se você for missionário e for assim meio aventureiro, você vai para qualquer lugar de coração cheio. Se a sua esposa abraçar a causa, vai com você, está tudo abençoadíssimo e tranquilo. Agora, levar os meninos é uma coisa diferente. Para quem é pai, levar os meninos para a situação de risco é um negócio difícil. E ali estavam João e Maria e 4 meninos entre 7 a 14 anos de idade. Eu falei: seu João, isso é loucura, seus filhos estão aqui há anos, aqui não tem clínica, hospital, estrada, escola, nada. Qual vai ser o futuro desses meninos? Aí seu João me puxou assim num cantinho e sussurrou no meu ouvido: eu estou deixando para eles uma herança. Aí eu olhei para aquele casebre caindo aos pedaços, uma canoa que ele tinha quase afundando. Eu pensei: só se ele esconder o ouro na mata, porque herança aqui não estou vendo. Falei: que herança é essa, seu João? Ele me puxou mais um pouquinho para os meninos não ouvirem. Eu abaixei, ele sussurrou no meu ouvido e disse assim: eles viram o que Deus pode fazer e jamais se esquecerão disso. Esta é a herança que eu deixo para os meus filhos. Eu era recém-convertido, jamais fui a uma escola, jamais li nenhum livro, jamais tive a oportunidade de participar e frequentar essas escolas aí que treinam missionários, das quais eu ouço falar. Mas cheguei em um lugar, aprendi uma língua, preguei o que eu sabia. Eles se renderam aos pés do Senhor Jesus. 6 igrejas estão vivas nesse lugar hoje. Eles viram o que Deus pode fazer e jamais se esquecerão disso. Eu voltei aqueles 3 dias de caminhada, meus irmãos,
com a plena certeza do porquê Deus havia me dado aquela experiência como primeira experiência minha na Amazônia. Depois de 9 anos de trabalho lá na África, eu precisava, meus irmãos, relembrar no Senhor que não é mesmo por força, não é por violência, mas é pela ação do Espírito Santo de Deus. Quando Deus nos vocaciona, Deus está à procura de corações quebrantados e prontos para obedecer. E aí, irmãos, mesmo aqui numa transmissão eu fico emocionado quando eu vejo uma pessoa simples, sem estudo, sem capacitações, com tão pobre, né, precisando lutar, correr atrás do sustento da sua família. Quando eu vejo um homem como esse, como seu João, fazendo a obra de Deus, um homem como esse, com tão poucos recursos, mas dedicando tudo que tem, inclusive a vida de seus filhos, para fazer a obra de Deus. E é disso que se trata o nosso curso, é disso que se trata isso que nós estamos fazendo aqui. Precisamos entender o nosso papel, né? Precisamos entender que a igreja é feita por mim, por você, né? A gente vai ter os grupos de relacionamento, mas esses grupos de relacionamento precisam de pessoas que estejam dispostas a levar a mensagem, pessoas que estejam dispostas a cumprir, né, o papel para o qual nós fomos chamados, que nós venhamos a entender de que forma nós vamos ser inseridos nessa obra do corpo de Cristo. Qual é o meu papel nessa obra? A gente colocou aqui 2 desenhos bem sugestivos. Aparentemente estão construindo alguma coisa. Pode ser uma igreja, a nossa imaginação diz que pode ser uma igreja. E aí, mas as pessoas estão trabalhando, um ajudando o outro, cada um fazendo a sua parte, né? E dessa forma a obra de Deus é feita, né? O outro desenho mostra que o corpo de Cristo ele é composto por muitas pessoas. Cada um é uma pequena parte, mas que todos trabalhando juntos, né, faz com que a obra de Cristo seja feita. Quero que você pense seriamente em qual deve ser o seu papel nessa obra. Eu quero que você analise nessas aulas que vamos estar juntos, né, porque nas próximas aulas a gente vai falar diretamente de como funciona os grupos de relacionamento, o papel que nós podemos exercer, né, como devemos convidar pessoas, vizinhos, amigos, né, outras pessoas para pregar o Evangelho. A palavra de Deus é muito clara quando diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E deixar que todas as outras coisas que a gente precisa vão ser acrescentadas. A gente precisa de acreditar nisso. Isso não pode ser apenas um discurso. Tem que ser o nosso modo de vida. Eu preciso que você entenda isso. E se você quiser continuar conosco, assista às próximas aulas, participe do curso todo, do nosso curso, né, de grupo de relacionamento e os demais da igreja. E, querido, que não seja apenas o conhecimento, mas que haja ação, que esse conhecimento leve você a sentir vontade de fazer parte e cumprir a sua parte. Vamos fazer como o seu João. Nós podemos até não ter muitas coisas, não ter tanto preparo, mas o que temos nós vamos fazer. E todos aqueles que colocam o que tem nas mãos de Cristo, veem grandes coisas acontecer. Lembram da multiplicação de pães e peixes? Né? Aquele menino tinha um pequeno lanche e aí serviu para alimentar uma grande multidão. Então que você possa participar das nossas aulas, que você entenda, que você dedique a sua vida a fazer a obra de Deus. Muito obrigado por ter participado conosco, né? Nós queremos tê-lo nas próximas aulas, né? Esperamos que o Espírito Santo toque no seu coração, esperamos que aquilo que nós venhamos a falar lhe inspire a se envolver na obra de Deus. Que Deus lhe abençoe durante a semana e que você já possa ir fazendo, né? Nada impede que você já possa já vá falando de Jesus para alguém, né? Não podemos perder tempo. Existem muitas vidas caminhando nesse mundo
em direção ao inferno. E nós somos os instrumentos de Deus, o corpo de Cristo, capaz de livrar a cada uma dessas pessoas. Que Deus abençoe a cada um de vocês.